Como vão, queridos alunos do terceiro ano? Que prazer estar aqui com vocês novamente para dar continuidade à nossa viagem em filosofia. Ainda estamos falando de um período conhecido como o período moderno da história da humanidade, onde nós já identificamos alguns grandes autores da filosofia e da ciência, como é o caso de Copérnico, como é o caso de Galileu, como é o caso de Leonardo da Vinci, como é o caso de Isaac Newton, René Descartes, Baruch Spinoza, e hoje nós daremos início aos estudos do empirismo inglês. É um grande prazer para mim estar divulgando o empirismo inglês por muitos e muitos anos. Eu posso até me considerar como um materialista. É muito difícil desgarrar do materialismo, principalmente após as leituras que se faz, principalmente em Hume. É evidente que as condições de entendimento da realidade elas se tornam muito próximas àquilo que nós mencionamos como a ideia do empirismo. Muito bem, quem são os principais filósofos empiristas? Esses são Francis Bacon, John Locke e David Hume. Na aula de hoje nós teremos a figura de Francis Bacon e a figura de John Locke, assim como uma explicação conceitual da metodologia empirista, contrária àquela que anteriormente foi divulgada em relação ao aristotelismo, ao modelo aristotélico de produção de conhecimento. Nós, então, faremos uma série de constatações dessas mudanças que ocorreram na metodologia da produção de conhecimento, até nós chegarmos especificamente a cada um dos autores. Muito bem, vou abrir aqui a aulinha para vocês. Nós vamos dar início já identificando um desses grandes personagens do empirismo inglês, que foi justamente Francis Bacon, meus queridos. Quando Francis Bacon surge no século XVI, XVII, ainda se colocava em evidência o modelo aristotélico tomista, que tinha como referencial o silogismo aristotélico, a ideia do dedutivismo, da produção do conhecimento que parte de ideias gerais para chegar a uma conclusão particular, enquanto que os empiristas, principalmente com Francis Bacon, nesse momento da história, identificam o dedutivismo, identificam a metafísica como algo extremamente negativo à produção do conhecimento. Esse negativismo se dá por uma falhabilidade no seu sistema de produção, na sua metodologia, onde, segundo os empiristas, não há acréscimo nenhum sobre o conhecimento daquilo que parte exclusivamente da racionalidade humana. Sendo que, para que nós possamos alcançar o conhecimento, é necessário, sem dúvida alguma, do objeto ou do fenômeno, aquele que se apresenta aos sentidos. Portanto, segundo os nossos queridos empíricos do século XVI e XVII, nós precisamos do objeto físico, da presença material, para que nós possamos constatar e posteriormente descrever a figura desse objeto a partir da ciência empírica. Muito bem, meus anjos. Como eu disse a vocês, o primeiro dos grandes filósofos que nós vamos estudar é justamente Francis Bacon. Francis Bacon é pai do novo organo. Novo organo, obviamente, que é uma suposta brincadeira de mau gosto com Aristóteles, porque quando Aristóteles escreveu o organo, ele estabeleceu as bases, ou a estrutura, ou a metodologia de conhecimento para que se alcançasse um conhecimento válido verdadeiro. Muito bem, Francis Bacon não deixou por menos e, ao invés de optar por um ou outro nome, ele escreveu, deu o título à sua obra de Novo Organo, ou seja, é uma nova constituição do conhecimento, é uma nova perspectiva do conhecimento, contrária àquela que foi produzida por Aristóteles, admitida pela Igreja através dos tomistas, o que evidentemente trará uma série de mudanças no que concerne a metodologia do conhecimento a ser empregado. Vamos então tentar identificar como se
se dá essa oposição entre as duas vertentes do conhecimento na qual nós estamos citando. Muito bem. Aristóteles, filósofo grego do século IV, ele admite, meninos, o seguinte dado: para que uma ideia ela seja válida, ela deve partir de elementos dados supostamente pela razão. Uma vez colocada em evidência essa ideia, ela deve passar por um processo ou por um crivo estrutural que se daria a partir justamente do silogismo. Obviamente que a lógica, nesse sentido, ela é importantíssima na configuração do conhecimento. Muito bem, a unidade básica, a resolução básica desse silogismo se daria através das relações e premissas para chegar a uma determinada conclusão. Nós partiríamos de uma premissa maior, nós partiríamos de uma ideia universal para alcançarmos uma ideia particular. Mas, vejamos, meninos, segundo Francis Bacon, esse modelo ele não acrescenta nenhuma ideia ao objeto. Ou seja, para que nós possamos identificar os elementos dados no objeto, nós temos que admitir as impressões que são o resultado dessa minha relação com o objeto. Ou seja, apenas e unicamente pela racionalidade, nós não teríamos nenhum proveito em relação à produção do conhecimento. Já se nós tivéssemos contato com o objeto através dos sentidos e fôssemos aferidos pelas impressões que esse objeto causa em nós, nós teríamos justamente uma série de ideias, uma série de detalhes, uma série de observações, experimentações que poderiam ser feitas acerca desse objeto. Nesse sentido, meninos, contrário à ideia do dedutivismo aristotélico, Francis Bacon propõe o método indutivo. O que é o método indutivo, meninos? Vejam, o método indutivo ele parte de uma ideia de que nós, a partir da experiência dada com o objeto, nós alcançaríamos determinado conhecimento. Isso se daria porque a relação entre mim e o objeto permite que eu observe uma regularidade de fatos nesse mesmo objeto. E essa regularidade de fatos permitiria que, ao final, eu gerasse uma conclusão universal. Então, vejamos um exemplo. Vamos falar da tabela periódica, os metais. O ferro é um condutor elétrico. O níquel é um condutor elétrico. O mercúrio é um condutor elétrico. O ouro é um condutor elétrico. Se eu seguir esse mesmo entendimento, eu posso chegar ao final e dizer que todos os metais são condutores elétricos. Mas primeiro eu tive que fazer experimentações particulares para que, ao final, eu pudesse atestar um conhecimento universal. Nesse sentido, nós temos uma nova perspectiva, uma nova estruturação do conhecimento, e isso se dará, segundo Francis Bacon, através da indução, seguindo os passos que eu citei anteriormente a vocês. Muito bem? Seguimos um pouquinho, meninos, apenas para que isso ratifique em nós a ideia de que nós devemos tentar quantificar e não qualificar. Francis Bacon nos deixa um legado que, segundo a sua filosofia, nós jamais podemos alcançar a essência de algo. Ou seja, imaginamos que eu esteja buscando a essência de um cão e seguimos passos aristotélicos. Segundo Francis Bacon, eu estarei fazendo uma série de qualificações sobre essa essência. Porém, eu não estarei inserindo nenhuma nova ideia a respeito do objeto na qual eu estou buscando conhecimento. Pelo contrário, se eu usar a quantificação, eu passo a identificar os principais elementos
do objeto a partir dos sentidos, a partir da experimentação, e isso me permite ampliar o conhecimento que eu tenho a respeito desse objeto. Resumindo a ideia, nos 2 últimos parágrafos aqui em Bacon, nós podemos dizer assim: Bacon critica a metafísica aristotélica, dizendo que essa faz parte do conhecimento humano, mas não possui meios suficientes para descobrir o porquê das coisas. Ao contrário, podemos conhecer apenas como algo funciona, ou seja, os seus efeitos, jamais as causas, ou seja, a verdadeira natureza das coisas. Portanto, se eu for fazer uma investigação, segundo os empiristas, eu tenho que buscar no objeto todos os detalhes, todos os mecanismos e funcionamento que a ele pertencem e buscar, a partir de uma regularidade, descrever os fundamentos que cabem a esse objeto. Já num estágio mais avançado, Bacon propõe a nós, portanto, seguindo o método indutivo, seguindo a experimentação como fundamento do conhecimento, um método que possui 3 etapas. Essas 3 etapas elas são constituídas inicialmente pela acumulação de fatos, ou seja, eu vou observar o objeto, tratar das principais, das questões mais triviais desse objeto, eu vou tentar organizar todos os dados sobre esse objeto, vou tentar fazer uma comparação posteriormente com outros dados, com outros objetos e assim por diante. Num segundo momento, eu vou classificar esse objeto. Imaginamos que eu seja um biólogo e estou estudando plantas pteridófitas. É evidente que eu passo a catalogar cada uma das características desse fenômeno, que são as pteridófitas, passo a distribuí-las com diferentes dados, passo a classificar cada uma delas, e isso me permite chegar a uma dimensão extremamente complexa da descrição daquilo que se refere às pteridófitas. E, por fim, a determinação da causa, interpretar os dados e compará-los com outros dados pré-existentes a fim de encontrar as máximas sobre os eventos analisados. Ou seja, é um método rigoroso que eu tenho que seguir. Muitos botânicos, muitos zoólogos, eles usam ainda esse método hoje, além da genética e outros meios, obviamente, muito mais evoluídos, né? Mas a experimentação, ou seja, a coleta de dados, a organização desses dados e, posteriormente, a comparação com outros dados que me permitam chegar a uma conclusão definitiva a respeito daquele fenômeno, obviamente, pertence a um ideal empirista. Por algum tempo, eu coloquei em prática esse método, principalmente na produção da ciência. Quando nós estamos na faculdade, nós temos que colocar em evidência o nosso conhecimento através de artigos, através do TCC, através da dissertação, quando for o mestrado e assim por diante. E quando você consegue se organizar, quando você consegue catalogar cada um dos elementos que você está trabalhando e distribuir isso numa tabela que lhe permita visualizar integralmente aquilo que você está não só trabalhando, mas também buscando, ou que é o seu objetivo, você tem muito mais facilidade. Então, é como se fosse uma organização na produção do conhecimento, e isso fica evidente naquilo que Bacon nos propõe em seu método. Ok, meninos? Porém, Bacon ainda nos adverte o seguinte: mesmo que você seja um pesquisador, mesmo que você seja um pretenso cientista, na medida em que ele está descrevendo aqui, é interessante que eu evite alguns equívocos, não caia em armadilhas, não seja pego desprevenidamente com alguma ideia que pode me colocar em embaraço com a minha própria investigação. Vejam, meninos, ele chama esses equívocos, de ídolos. São 4 os ídolos a que se refere Francis Bacon. Toda vez que nós falamos a ideia de ídolos em Francis Bacon,
falamos sobre equívocos de pensamento, que ao final, obviamente, vão obstruir ou decompor aquilo que eu estou produzindo enquanto conhecimento científico, na medida em que os interesses defendem. Vejamos, meninos, o ídolo da tribo pede para que você não coloque em evidência nas suas investigações algo que esteja relacionado ao boato, ao provincialismo, ou seja, aquilo que todos dizem, as anedotas, as coisas causais que são dadas no cotidiano pelo senso comum, ou seja, não caia nessa armadilha, não seja um alvo desse equívoco, que isso obviamente vai interferir negativamente na sua produção científica. Há também o ídolo da caverna, que pressupõe seguir tudo aquilo que o senso comum diz que é verdadeiro. Veja, meninos, quando nós estamos numa cultura de massa, na medida em que nós vivemos hoje, digamos assim, várias receitas são dadas para se encontrar a felicidade, por exemplo. E essas receitas não têm nenhuma base científica, elas são produtos do senso comum. Elas não têm nenhuma investigação mais séria, nenhum dado mais abrangente sobre aquilo que se propõe dizer. Então, você vê revistas como a Contigo, como Amiga, não sei mais outras aí. Você vê escritores, você vê pensadores dizendo que tem a chave para a felicidade. Tem, digamos, a chave do castelo para você encontrar a felicidade. Isso é evidente que é uma grande charlatanice, né, meus anjos? Nós somos acometidos diariamente por esses tipos de charlatães que nos tentam impor um tipo de pensamento, mas nenhum deles, obviamente, tem um apreço científico, como eu estava dizendo a vocês. O terceiro tipo de ídolo, meninos, é o ídolo do foro. Esse ídolo do foro, ele pede que você evite deturpações, ambiguidades, mal-entendidos, coisas que, obviamente, precisam ser investigadas melhor. Que você não caia na armadilha de falar antes da hora, sem saber realmente se aquilo tem validade ou não tem validade, se aquilo realmente realça o que você está buscando em relação ao conhecimento, ou você está enchendo linguiça apenas, né? Isso ocorre muito na produção da ciência, principalmente nas universidades, tá? E por fim, o ídolo do teatro, ou seja, muito cuidado para que você não incorra em equívocos que estejam ligados, por exemplo, porque o mito falou que cloroquina é ótimo. Muito bem. Aí você vai lá e toma cloroquina e cai o seu dedão. Estou brincando com isso. Mas que você não fique preso a esse tipo de idolatria, que você não se perca na idolatria na hora de compor o seu conhecimento, que você não fique, que você seja justo, que você seja neutro e equilibrado na produção do conhecimento, que você não tenda para esta ou aquela ideologia e nem se remeta a esse ou aquele esse ou aquele mito que surge de vez ou outra no cenário político, no cenário religioso. Evite, afaste-se desse tipo de imposição para que você também não seja pego desprevenido pela má conduta da sua ciência, ok? Muito bom, meus anjos. Esse foi Francis Bacon. E agora, dando continuidade ao empirismo inglês, nós temos a figura de John Locke. John Locke deixou grande parte dos seus ensinamentos sobre o empirismo no Ensaio sobre o Entendimento Humano, e a partir dele, meninos, ele confecciona a ideia de tábula rasa. É evidente que John Locke defende a experimentação e os sentidos como única e exclusiva fonte que nos permite a produção do conhecimento, mas é interessante notar que a filosofia de Locke vai mais além e contraria aquilo que René Descartes disse em relação à natureza do nosso conhecimento. René Descartes disse que nós já nascemos
com algumas habilidades, nós temos algumas habilidades inatas que nos permitem produzir o conhecimento, a noção de grandeza, a noção de volume, a noção de extensão, etc, etc, etc. Já John Locke vai no rumo contrário. Ele diz que nós somos uma luz em branco, que nós não possuímos nenhum tipo de conhecimento, que o conhecimento é única e exclusivamente a projeção dos fenômenos, daquilo que representa os fenômenos em nossa mente, e a partir disso nós vamos formando ideias a respeito desse fenômeno. Vamos citar um exemplo. Imaginamos que eu nunca vi alface. Com 3 anos de idade, meu pai me oferece alface. Aí eu como alface pela primeira vez. É evidente que a partir dessa minha percepção, a partir dessa experimentação que eu tenho sobre o alface, eu vou identificar inúmeras outras vezes o que é o alface. E a ideia de alface, as sensações que eu tive com o alface, o sabor, a textura, tudo isso fica armazenado como ideias em minha mente. Mas o que é evidente para nós, segundo John Locke, é que na formação do meu conhecimento eu necessito indiscutivelmente dos sentidos e da percepção para que eu tenha uma experiência prévia com o objeto ou o fenômeno e a partir disso eu construa ideias a respeito desse fenômeno. Muito bem? No último parágrafo aqui, nós podemos fazer um resumo sobre a ideia de John Locke. Vamos ver os termos que ele coloca. Para Locke, a experiência externa relativa ao objeto e as operações internas da mente, que formam as ideias, determinam a constituição do conhecimento humano. Ou seja, a partir da experiência com o objeto, eu crio uma série de percepções a respeito desse mesmo objeto, e é óbvio que a partir disso, essas percepções elas se tornam ideias em minha mente, e eu passo a entender e a corroborar esse objeto de uma forma clara, evidente, e a partir desse movimento, a partir desse conjunto de fatores, que eu vou formar o meu conhecimento sobre a realidade. Tudo bem, meus anjos? Por hoje nós vamos encerrar. Na próxima aula nós teremos a figurinha aqui de David Hume. Nós vamos trabalhar exclusivamente com David Hume, porque ele se trata de um filósofo fundamental entre os empiristas e que vai influenciar diretamente a filosofia de Kant. Portanto, há uma certa relevância sobre a filosofia desse figura. Muito bem, meus anjos, fiquem bem, se cuidem e muito cuidado, viu, meninos, porque as coisas estão aí no ar, tá? Um beijo.